E aí, então, como a gente já disse, após essa resolução, começa a maturação da carne, tá? Então, essa maturação da carne, né, também chamada de maturação comercial, ela é um termo atribuído, na verdade existem dois termos, tem a maturação sanitária e a maturação comercial. A maturação sanitária, ela ocorre porque ela é importante na parte de conservação da carne e ela é exigida por legislação. Então, todos os frigoríficos precisam respeitar o tempo de maturação sanitária. Passado o tempo de maturação sanitária, aí a gente começa a chamar de maturação comercial, porque daí os frigoríficos eles podem estender o processo de maturação para que essa carne ela agregue alguns atributos sensoriais que são desejáveis pelo consumidor, de modo a então agregar valor nessa carne e aí então passa a ser chamada de maturação comercial. É por isso que algumas carnes que a gente encontra aí para comprar no mercado tem lá carne maturada. Na verdade, toda carne passa pelo processo de maturação, mas quando a gente vê nas embalagens carne maturada, significa que essa maturação ela se estendeu por um período maior do que o exigido pela legislação para ocorrer a maturação sanitária, onde o frigorífico ele submeteu a carne aos processos de maturação comercial. Esses processos eles agregaram alguns atributos diferenciados, principalmente de maciez dessa carne, por isso também que ela é mais cara. Tá? Então, essa maturação ela é um termo atribuído a esse processo natural de amaciamento da carne pós-rigor através de um armazenamento sobre refrigeração. Então, como eu falei para vocês, a rigidez cadavérica é o estado do músculo contraído de maneira irreversível, né? Então, não tem mais ATP para desfazer as ligações da actina e da miosina, né? O complexo actomiosina. Então, por que quando a gente compra a carne, ela não está dura, ela está macia, né? Então, por que quando a gente compra a carne, ela já está macia, a gente não encontra ela nesse estado? Justamente porque ocorreu o processo de maturação. Então, esse processo de maturação, ele faz um rompimento das ligações da actina e da miosina, não através do ATP, mas através de ação enzimática. Então, essas enzimas é quem vão fazer o rompimento dessas ligações, e uma vez que esses rompimentos ocorrem, automaticamente acontece o processo de amaciamento, porque é justamente a ligação dessas proteínas que fazem com que o músculo esteja enrijecido, tá? E essa maturação, como eu disse para vocês, ela não tem como objetivo apenas a melhoria da maciez da carne, mas também ela confere sabores característicos, que é o sabor que a gente compra da carne, né, quando a gente consome, o que a gente está acostumado a encontrar no açougue, e isso ocorre devido à ação proteolítica dessas enzimas que eu falei para vocês, né? Essas enzimas, elas estão naturalmente presentes na carne, tá? Então, essas enzimas, elas são chamadas de proteolíticas, né? Tem uma ação proteolítica das enzimas. Essas enzimas proteolíticas ou ação proteolítica, esse termo proteolítico significa degradação das proteínas por ação enzimática, né? Então, nada mais é do que uma ruptura da ligação peptídica, né? Então, as proteínas, elas nada mais são do que ligações peptídicas, ligações feitas por aminoácidos, né? Que formam as proteínas, que são os peptídeos, as ligações peptídicas. Essas enzimas, elas são capazes de romper essas ligações, então ocorre a degradação dessas proteínas pela ação dessas enzimas proteolítica. Então, proteolítica nada mais é do que uma ação enzimática de degradação de proteínas, tá? E então, quando ocorre a atuação dessas enzimas sobre as proteínas miofibrilares, que são a actina e a miosina, que estão no estado de contração, né, formando o complexo actomiosina, essa degradação enzimática, ela forma compostos que vão possuir pesos moleculares menores, e quando essas enzimas atuam, elas desenvolvem, né, produzem odor e sabor característico da carne maturada, que é a carne como a gente conhece, tá? Então, o amaciamento da carne na maturação, ela se dá principalmente pela separação desse complexo actomiosina, que são as proteínas miofibrilares, através das ações de enzimas naturalmente presentes na carne. Ainda existe um pouco de dúvida em relação à atuação das enzimas que são capazes de fazer essa ação proteolítica na carne após a instauração do rigor mortis. Porém, já existem relatos que existem dois complexos enzimáticos que são, digamos assim, os mais importantes e atuantes nessas hidrólises das proteínas miofibrilares durante o processo de maturação, que são as catepsinas e as calpaínas. A gente falou já um pouquinho delas quando a gente estudou aquela primeira aula sobre a estrutura do tecido muscular esquelético, tá?
E agora a gente vai entender um pouquinho sobre o funcionamento de cada uma dessas enzimas. Então, começando pelas calpaínas, elas são as enzimas mais atuantes no processo de amaciamento da carne. Isso porque, como a gente estudou também nas aulas de estrutura do tecido muscular, as calpaínas, elas estão presentes no sarcoplasma. Então, elas estão ali. Uma vez que o pH do meio, ela diminui devido à produção do ácido lático, essas enzimas elas já são ativadas. Então, elas já começam imediatamente a atuar no processo de degradação do complexo actomiosina que promove esse amaciamento da carne. Então, o sistema de calpaínas ele é composto pelas calpaínas 1 e 2 e possui um inibidor específico que é chamado de calpastatina, ou seja, essa calpastatina é uma substância capaz de inibir a ação da calpaína, tá? Então, existe diferença na atuação da calpaína 1 e da calpaína 2. Essas calpaínas, elas necessitam de cálcio para conseguir manter a sua ação. Porém, existe também diferença da quantidade de cálcio requerida para uma ação do composto 1 e do composto 2. A quantidade de cálcio requerida também vai variar entre as espécies animais e os tipos de tecido. A calpaína 1, ela vai requerer os níveis mais baixos de cálcio. Ela é bastante efetiva em amaciar a carne logo após abate, nas primeiras 6 a 10 horas de abate, tá? Então, aqui é quando o pH cai do pH fisiológico, ali de 6,8 para aproximadamente 5,7. Então, a gente já começa a ter um pouco da ação da calpaína 1 nesse primeiro momento. E a calpaína 2, ela requer um nível mais elevado do cálcio, tá? E ela é ativada quando o pH está em torno de 5,7. O que acontece? Quando esse pH ele diminui mais, o cálcio que está retido lá nas cisternas do retículo sarcoplasmático, ele é liberado para o sarcoplasma. E aí, então, a calpaína 2, que precisa de uma quantidade maior de cálcio para conseguir agir, ela acaba sendo ativada nessa fase aqui, quando esse pH está menor e que eu tenho também mais quantidade de cálcio disponível no sarcoplasma. Então, a calpaína 2 ela é responsável pela continuidade do processo de amaciamento, tá? Então, ela fica ativa em torno das 16 horas depois do abate e permanece ativa por longos períodos, tá? A atividade das calpaínas, como eu disse para vocês, ela é regulada por um inibidor, que é a calpastatina, né? Então, esses níveis de calpastatina, eles vão variar também de acordo com a espécie e também com os diferentes músculos dos animais produtores de carne. Então, a gente pode ter, dentro de um mesmo animal, áreas onde eu vou ter mais ação dessas enzimas e menos ação dessas enzimas, de acordo com a quantidade de calpastatina, que é o inibidor dessas enzimas, que possam estar diferentes nas diferentes partes do músculo, tá? E quanto a maior ação da calpastatina, menor atividade das calpaínas, ou seja, mais inibida vai estar a ação das calpaínas e, consequentemente, essa maciez da carne vai ser menor. Então, a calpastatina, ela pode vir a ser um fator que contribua para a carne ficar mais enrijecida, diminuindo, assim, qualidade. Então, a gente quer que as calpaínas consigam agir por mais tempo, sem muita inibição, para que ocorra o processo de maciez. Então, a gente tem o segundo complexo enzimático, que são as catepsinas, né? Então, as catepsinas, a gente também falou sobre elas na aula de estrutura do tecido muscular, elas são aquelas que estão retidas dentro do lisossomos. Os lisossomos, eles são estruturas que ficam dispersas nos sarcoplasmas, que são uma espécie de vesícula. Então, a catepsina, ela vai estar dentro desse lisossomo. A calpaína, ela já está liberada no sarcoplasma, ela já fica ali presente no sarcoplasma. Então, uma vez que o animal morreu, ela já começa a ter atuação pela calpaína 1 e depois pela calpaína 2. Já a catepsina, ela precisa que ocorra um rompimento dessa vesícula, né, dos lisossomos, para que ela, então, seja liberada para o sarcoplasma, porque ela fica retida dentro desse lisossomos. E esse lisossomo, essa vesícula do lisossomo, ela só vai ser rompida para liberar as enzimas depois que o pH se torna mais baixo, né? Ou seja, conforme vai tendo produção de ácido lático e o pH vai diminuindo. Então, uma característica importante dessas catepsinas é que elas vão atuar mais no processo ali já do final do rigor mortis. Então,
elas atuam em pH mais baixo do que as calpaínas e elas degradam não só as proteínas miofibrilares, mas elas também têm uma ação sobre proteínas do tecido conjuntivo, que é o caso do colágeno. E aqui a gente ressalta uma importância da ação dessa enzima para a maciez da carne, porque as partes do músculo onde a gente tem maior presença do tecido conjuntivo, né, do colágeno principalmente, são as partes onde a gente tem as carnes menos nobres, né, ou carnes mais duras. Por quê? Esse tecido conjuntivo, o colágeno, ele é o tecido que faz a sustentação do animal, como a gente também já falou quando estudamos a estrutura do tecido muscular. Então, esse tecido conjuntivo, consequentemente, ele possui uma rigidez maior, uma vez que ele está ali justamente tendo a função de estruturação e sustentação do animal. Então, essas catepsinas, como elas conseguem ter uma ação sobre esse tecido conjuntivo, elas conseguem romper um pouco dessas proteínas que fazem parte desse tecido e que são extremamente rígidas, promovendo assim uma maior maciez da carne e, consequentemente, é por isso que algumas carnes a gente consegue ter, que a gente consegue identificar uma maciez maior do que outras, mesmo sendo o mesmo animal, tá? Devido à parte onde essa carne se encontra dentro da estrutura do animal e o quanto a ação dessas enzimas vai estar presente ou não naquela região e o quanto também de tecido conjuntivo vai ter ou não naquela região. Ok? Então, o processo de maturação é justamente a quebra do complexo actomiosina pelo sistema enzimático de calpaínas e catepsinas que estão naturalmente presentes na carne. A maturação sanitária, ela é obrigatória, né? No caso, animais de pequeno porte e de carne branca, de fibra branca, geralmente precisam de menos tempo. Essa maturação, ela já ocorre durante todo o processo de abate até que o animal seja direcionado para a parte de desossa, ele já ocorreu o processo de maturação. Quando a gente fala de animais de grande porte, que é o caso do bovinos e também de ovinos e caprinos, essa maturação ela precisa de um tempo para ocorrer. É por isso que em frigorífico de bovinos, eu acho que alguns de vocês trabalham em frigorífico de bovinos, e quem não trabalha, né, já deve saber essa informação enquanto tecnólogo de agroindústria, que o frigorífico de bovino abate o animal num dia e ele só consegue processar o animal no outro dia. Isso ocorre porque, como esse animal ele é de grande porte, leva um tempo maior para ocorrer o rigor mortis e a maturação da carne. E essa maturação sanitária, como eu falei para vocês, ela é importante. Para cair o pH, essa queda do pH, ela inibe a ação de bactérias que são patogênicas e também para ocorrer esse processo de amaciamento da carne, né, a quebra da rigidez cadavérica. Então, essa maturação sanitária aí que dura aproximadamente 18 a 24 horas, ela é obrigatória, no caso de bovinos, né? Ela é obrigatória para bovinos, não pode, então, processar o animal, né? Fazer a desossa e a embalagem dessa carcaça, desse animal, enquanto ele ainda não tiver passado por esse processo de maturação. É por isso que nos frigoríficos abate um dia e processa apenas no outro dia. Quanto mais tempo o animal ficar no processo de maturação, mais macia vai ser a carne. E aí que eu falei para vocês que tem a maturação comercial, né? Que alguns frigoríficos estendem esse processo de maturação para agregar mais maciez e mais sabor também para a carne, porque como vocês viram aqui, essas enzimas proteolíticas, elas também liberam substâncias que desenvolvem odor e sabor característico da carne, que são essas carnes maturadas. Porém, essa maturação da carne, ela ocorre por condições controladas de temperatura e de umidade, para que a gente não tenha desenvolvimento de micro-organismos ali nessa carne, tá? E também, muitas vezes, até controle da quantidade de oxigênio presente no meio, né? Que alguns podem ser até sob condição de vácuo. Então, essa carne maturada, ela acaba custando mais caro para o frigorífico por conta dessas exigências do processo para conseguir obter essas melhorias nos sabores, né? Por isso que a carne maturada que encontra-se no mercado, né, disponível para compra, ela é tão cara, por conta que o próprio processo de produção dela é um processo mais caro, porém que agrega muito valor nessa carne, tá? Bom, então o processo de maturação é isso, rigor mortis e maturação é isso. A gente termina aqui o conteúdo de ciências da carne e então logo mais a gente fará uma avaliação sobre esse conteúdo. Dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato e até a próxima.